Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Farei uma leitura do verso 1 até o verso 11. Depois farei aqui os meus agradecimentos e reconhecimento ao Dia Internacional da Mulher. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto o Elison coloca ali, repita comigo: Deus, fala comigo hoje. Amém. Diz assim: todos encontraram? É bom esperar pelos outros. Quem não encontrou está aqui na televisão. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Coloca na RA que tem uma mensagem já nesse primeiro versículo. Depois você volta para a NVT, por favor. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Repita comigo: põe. Repita de novo. Porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Repita comigo: e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Repita comigo: e chorou muitíssimo. Novamente. Muito bem. O 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Repita comigo. E vi o quê? E vi o quê? Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Podeis tomar o seu assento? Irmãos, hoje eu quero falar sobre restituição de família. Falar de família é um tanto quanto, Laércio, complexo. Cada família tem suas particularidades. E tem um detalhe, quando nós vamos falar de família, que é válido para todas as famílias. Nenhuma família é perfeita. Eu creio que, conversando aqui com vocês, se eu perguntar para qualquer um de vocês, a sua família é perfeita? Vocês vão dizer o quê? Não. Se eu perguntar, tem problema na sua família? Você vai dizer, tem, bastante, muitos.
A palavra de Deus veio lá, para o rei Ezequias, falando: Ezequias, bota a tua casa em ordem. Uma ordem direta. Conserta a tua casa. Nesse contexto aqui, pastor, Ezequias foi avisado que ele morreria. Muitos de nós não seremos avisados do dia da nossa morte. Eu queria até abrir um parênteses aqui, que eu não vim pregar sobre morte, mas é por causa do contexto, tá? Por causa do contexto eu vou ter que falar sobre, mas não é isso o foco da mensagem, você vai entender. Então, para mim contextualizar isso aqui, eu queria te perguntar, se Deus te dissesse hoje, Vinícius, morrerás, como é que está a tua casa? Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos, com as tuas filhas, com os seus pais, com os seus primos, com os seus irmãos? Como é que está a tua casa? Quando, irmã Valdete, o diabo consegue destruir uma família, ele destrói um ministério. Ele destrói a comunhão de alguém com Deus. Ele destrói santidade. Ele destrói tudo. Para no final, ele bater palmas e se alegrar e dizer: mais uma família que eu destruí. Eu já conversei sobre isso com os irmãos. Quando na sua casa as coisas não estão bem, você consegue trabalhar tranquilo? Você consegue trabalhar em paz? Não, você não consegue. Imagina aí, Laércio, eu brigado com a Daiane, o bicho pegou fogo, eu vou trabalhar. Vou conseguir trabalhar direito? Não vou conseguir trabalhar direito. Não sei para as mulheres, que eu não sou mulher, não vou saber dizer. Mas para os homens, eu conheço os homens. Homem não trabalha direito brigado com a mulher. A palavra de Deus chega para o rei Ezequias, diz: Ezequias, arruma a tua vida. O texto não diz, Laércio, qual que era o problema de Ezequias. E aqui a gente pode imaginar muitas coisas. Talvez Ezequias tinha causas inacabadas com alguém da família, falta de perdão, remorso, falta de diálogo com os filhos, falta de santidade na família, falta de ensinar a família o caminho, falta de amar a esposa como tem que amar, falta de honrar os pais como tem que amar. O texto não diz, mas Deus está cobrando: bota a tua casa em ordem. Sabe, pastor? Eu consigo entender uma coisa interessante aqui. Deus não age, olha só, isso aqui é muito sério. Deus não age em casa bagunçada. Deus não gosta de bagunça. Tem gente que acha que para Deus agir, para Deus manifestar o milagre, é de qualquer jeito. Aí, vive uma vida de desobediência, de insubmissão a Deus, mas quer o milagre. Quer receber algo de Deus. Quando Deus falou para Ezequias, Deus foi muito claro: Vinícius, o que está faltando tu arrumar na tua casa, conserta. Urgente. Não é amanhã não, é hoje. Por quê, Vinícius? Tu vai morrer. Eu quero que você pense comigo, se eu morresse hoje, sem perdoar alguém, se eu morresse hoje, sendo um marido péssimo, horrível, eu já falei isso aqui já. Quando fosse lá no caixão, a mulher ia chorar, quando passasse 2 ou 3 dias, ela falava: foi livramento. Não me ajudava em nada mesmo. Estou cansado de falar isso, irmão. Estou cansado de falar. Irmão, se o homem não entender o papel dele no casamento, é difícil. Muito difícil. Muito difícil. De 10 casal que eu converso, pelo menos 7 está com problema no casamento. É uma coisa assim, sabe? Sobrenatural.
Mas vai ver qual que é o comportamento da esposa e qual que é o comportamento do esposo. Vai ver como é que é. Bíblia dentro de casa, zero. Comportamento bíblico, zero. Não, é porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Não, você não tem que aprender com seu pai e com sua mãe. Você tem que aprender com Jesus. Ele é o teu pai espiritual. Aí sabe o que me chateia às vezes, irmã Iranete? Assim, me chateia, não me chateia. Eu fico só prestando atenção. É que as pessoas, elas querem viver um estilo de vida fora do que Deus deixou para elas. Mas elas dizem, eu sou crente. Mas não tem comportamento de crente com os filhos e não tem comportamento de crente no casamento. Como é que é isso aí? A gente vai vendo as coisas, irmão, vê uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente até se escandaliza. Fica até com vergonha. Tu já pensou lá, se eu estou lá dentro da minha casa, um exemplo só. Chego lá, você chega a irmã Maria para receber, e aí eu falo para minha filha pegar um copo com água, ela derrama o copo com água lá no tapete, aí eu pá, mãozada na cara dela. Como é que você ia se sentir? Sabe fazer nada não, menina, você é burra. Pá, na cara dela. Como é que você ia se sentir? Ou então você chega lá em casa, olha só, eu estou dando um exemplo, tá? Tá ali minha esposa, nunca bati na minha filha. Tá bem ali. Nunca levantei a mão para ela. Estou dando um exemplo. Agora presta atenção. Laércio chega lá em casa, vou usar o Laércio de exemplo. Chega lá e a Daiane, amor, não sei o que. Falar alguma coisa para mim, eu vou e corrijo a Daiane e envergonho ela na frente do Laércio. Envergonho ela. Como é que o Laércio vai se sentir? Às vezes, eu quero falar, acho que os irmãos já entenderam. Eu estou falando hoje de relacionamento dentro da família. Não é fácil, Laércio, às vezes, organizar a casa. Mas Deus deu uma ordem. Deus ia dar uma ordem que seria impossível dele fazer? Sim ou não? Ia ser, se Deus reconhecesse que era impossível o rei organizar sua casa, ele ia falar isso para ele? Não ia. Se Deus falou, coloca a tua casa em ordem, é porque tinha como ele colocar a casa em ordem. E eu estou falando para a gente aqui nessa noite, precisa colocar a casa em ordem. Ainda digo mais. Não é a primeira vez que Deus está falando com gente aqui. Aí sabe o que é complicado? Vou falar o que é complicado. Vai doer, viu? A lapada vai ser seca. Tá ouvindo direto na igreja e faz pouco caso. Quando a bomba explode, aí quer resolver. Só que já explodiu lá, é tarde, passou o tempo. Sabe educar a criança? Educar a criança tem uma idade para você educar a criança. Não se educa uma criança de 17, 18 anos igual educa uma de 5 anos, não. Tem um tempo para se educar um filho. Depois que cresceu, que já sabe o que é certo, que não adianta mais querer corrigir. Você imagina o pai que tem um filho que vive roubando na rua. Será que o pai não corrige ele? Será que o pai não fala? É claro que o pai fala. É claro que o pai não apoia. Só que passou o tempo. Ele já tem as convicções dele na mente dele. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Agora ele vai sofrer as consequências das atitudes dele. Nós temos que entender que quando Deus fala para Ezequias, bota a tua casa em ordem, tem coisa fora do lugar. Tem coisa que precisa ser corrigida. Nos próximos versículos, eu estou com tempo. Nos próximos versículos, o que acontece? Deus ouve a oração de Ezequias e ele não morre. O que o texto falou? O profeta Isaías chegou e falou: Ezequias, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Chorou Ezequias amargamente, virou para a parede. O que isso quer dizer? Entrou em prantos. O ser humano, quando ele fica triste, ele se tranca dentro do quarto, ele senta no chão, ele vai chorar, ele vai espernear. Imagina o desespero de Ezequias sabendo que chegou o dia e a hora dele. E que a casa dele estava bagunçada. Que talvez ele não foi um bom pai.
Talvez ele não foi um bom esposo. Talvez ele não foi bom para a família dele. E agora ele está entendendo que o que ele poderia ter feito e não fez, acabou o tempo. Às vezes ele poderia ter ajudado mais os filhos, não ajudou, acabou o tempo. Poderia ter amado mais a esposa, não amou, acabou o tempo. Poderia ter respeitado mais, poderia ter estado mais perto dos filhos, não teve, acabou o tempo. Ezequias chora, Isaías volta e diz para ele: Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eu quero dizer algo para você. Tem problemas na nossa vida que parece que não tem solução, que não tem jeito. Principalmente quando se passa muitos anos. Aí é que parece que vai ficando mais difícil, viu, vozinha? Parece que o tempo vai passando. Se é um problema de um mês, é até que é tranquilo. E quando é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Isaías volta, fala para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Que Deus ouviu a oração dele. Quero fazer um adendo aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Quem foi? Vou falar até para Marinete. Isaías era falso profeta, Marinete? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Isaías não era falso profeta. Mas ele não foi lá entregar o recado de Deus que Ezequias iria morrer? Entregou. Sabe o que aconteceu? Mesmo Deus tendo dito para o recado ser entregue, Isaías foi e entregou o recado. Só que teve um detalhe que mudou o recado. Foi o quê? Uma oração. Sabe, irmã Maria, às vezes nós pensamos que precisa fazer muita coisa para alcançar um grande milagre. O rei Ezequias alcançou o seu milagre com uma oração. Consegue entender isso, irmão Laércio? Não está dizendo que ele ficou jejuando, não. Não está dizendo que ele ficou meses, anos jejuando, não. Diz que foi uma oração que ele fez. Imagina a amargura desse homem. Ele fez uma oração. Isaías voltou e disse para ele: Deus te viu chorar. Deus ouviu o teu clamor. Tu viverás mais 15 anos. O texto não diz, irmão Chagas, mas eu posso até imaginar que Deus usou desse momento de dificuldade para que Ezequias se posicionasse dentro da casa dele. Ezequias, estou falando para tu se posicionar. Tu não está se posicionando, vou tratar de outra forma. Tu vai morrer. Quem vai morrer tem pressa, será, para resolver as coisas? Será se tem pressa de resolver as coisas? Quem sabe que vai morrer? Imagina aí, pessoa com um monte de problema na família, sabendo que vai morrer, quer logo falar com todo mundo, quer logo pedir perdão para todo mundo, quer logo dizer que ama todo mundo, né? Que vai morrer. Ele vai, chora, o texto não diz, mas eu creio que ele arrumou a casa dele. Porque Deus ouviu a oração dele. Alguma coisa ele fez na casa dele. O que está faltando arrumar na tua casa hoje? O que está fora de ordem lá?
Será se Deus vai ter que mudar a forma de falar com você para você dar ouvido a Ele? Tem gente que só muda algumas atitudes, às vezes, quando é tarde demais. Isso acontece muito. A gente pode dar muitos exemplos disso. Tem até um ditado popular aí que diz: só dá valor quando perde. Tá vendo? É porque tem gente que só reconhece o valor das coisas depois que não tem mais. Tem gente que só reconhece o valor, às vezes, de uma saúde quando a saúde vai embora. Tem gente que só reconhece, às vezes, o valor de um salário quando não tem mais aquele salário. Tem gente que só reconhece o amor do pai, o amor da mãe, o amor do filho quando não tem mais. Tem gente que só reconhece o amor de um amigo, o amor de um irmão quando não tem mais aquele amigo, quando não tem mais aquele irmão. Talvez com Ezequias, Deus precisou dizer para ele: Ezequias, se tu não arrumar tua casa, tu vai morrer. Ezequias, pronto, calma aí, Senhor. Eu quero é viver, vou orar. Eu quero viver mais um pouquinho, viu, Elis? Não quero mais a minha casa bagunçada, não. Vou arrumar hoje. É hoje que é para arrumar a tua casa. Deus está falando com a gente aqui. É hoje. Sabe por quê, irmão? Nós que estamos caminhando com Cristo e queremos ter a salvação, nós temos que cuidar muito bem da nossa família. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tem um texto bíblico, se eu não me engano, está lá em Tiago. Aquele que não cuida da sua família, a sua religião é inútil. Encontre ele aí para mim, irmão, por favor. Está lá em Tiago. Aquele que não cuida dos seus, a sua religião não vale de nada. E tem gente que pensa, vozinha, que importante é eu estar aqui pregando. Importante é eu estar aqui orando. Não, importante é eu cuidar da minha família, da minha casa. É sério o negócio. Por isso que tem gente aí, você é pastor, você vai ser pastor, tu cuida pelo menos da tua casa? Tu cuida pelo menos da tua família? Tu cuida dos teus? Ou tu acha que Jesus vai te confiar o rebanho dele se tu não cuida nem da tua família? O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Hoje não, hoje a gente vê aí, tá tendo um estudo aí, irmã Maria, que no Brasil hoje tem mais de 18 mil denominações. Sabe o que é isso? Mais de 18 mil placas de igreja diferentes. Você sobe e desce, tem igreja de tudo quanto é rua, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não dá daqui até lá no centro, vai encontrar pelo menos umas 10 igrejas de denominação diferente. Olha lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que quem? Pior do que quem? Tá vendo aí? Já pensou lá? Estou aqui pregando, eu canto, né? Bonitinho, arrumadinho, e não cuido da minha casa. Para Deus eu sou pior que o ímpio, pior que o descrente, porque eu não cuido da minha família. A família, irmão, é a base da igreja. A família é a base da sociedade. A família é a base de tudo. Se você não cuida da sua família, você vai cuidar de quê? De um trabalho, de uma empresa, de pessoas? Não tem como, irmão. Não tem como. O cuidado começa dentro de casa, com a família. Coloca aí o versículo 6, eu já vou terminar. Se prepara, meu bem. Do 2 Reis, capítulo 20, o verso 6.
Olha lá. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Por quê? Porque além dele estar com uma enfermidade mortal que ia morrer, ele ainda sabia que o rei ia matar a cidade e tomar tudo lá de todo mundo. Não ia ficar ninguém, não ia escapar ninguém, ia matar todo mundo. Imagina a aflição do homem. Coloca o 7. Então Isaías diz: preparem uma pasta de figos, ou seja, um remédio. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. O 8. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? O 9. Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? Quando Isaías voltou para falar para Ezequias que ele seria curado, ele ainda perguntou: rapaz, Deus ouviu minha oração, qual é a prova que eu tenho de que ele vai me curar? E Deus deu uma prova para ele. Deus deu uma prova para ele. Hoje, eu quero dizer para você, não sei como que está a sua casa, não sei como que estão os teus relacionamentos, todos eles, mas eu vim te dizer, bota a tua casa em ordem. Bota a tua casa em ordem.